Cápsula, e nós vamos falar de um caso delicado, uma acusação de estupro que teria sido feita pela Juliana Oliveira contra o Otávio Mesquita, né? Juliana Oliveira é essa moça aqui, ela era assistente de palco do Danilo Gentili, um programa humorístico que tinha aí até bem pouco tempo atrás, eu acho que tem ainda, né, no SBT, e o Otávio Mesquita é um dos executivos do SBT. E num programa que foi gravado há 9 anos atrás, lá em 2016, ela teria se sentido estuprada, ela teria sentido que ele abusou dela, né, durante uma gravação que foi ao vivo, tá? Tem a gravação ao vivo aqui do que aconteceu, vou mostrar para vocês e vou explicar qual que é o problema nessa história aqui e é aquilo que eu mencionei para vocês sobre aquele projeto de lei da senadora Damares Alves, que eu acho um absurdo, porque eu não sei, eu não tenho todos os dados. Lembra, é muito importante quando você vê qualquer coisa na televisão, quando você vê qualquer coisa em manchete, lembra que o que a gente está vendo aqui é só uma pequena parte dos dados, tem muito mais informação no processo, então isso tudo vai ser julgado, vai ser avaliado, mas das informações que passaram até aqui, a minha impressão pessoal é que ela está fazendo uma falsa acusação. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Envelheceu Mal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias no visãolibertaria.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Juliana Oliveira era essa moça aqui, ela trabalhou no SBT até ano passado, ela foi demitida no passado, e muita gente está dizendo que o que motivou esse processo foi justamente porque ela ficou chateada, porque foi demitida, e aí entrou com essa ação, né? Se foi isso, é um absurdo completo, porque, né, ou é estupro ou não é. Se é estupro, ela tinha que ter feito isso já de qualquer forma e coisa e tal. Mas realmente dá margem a pensar isso, porque o fato aconteceu em 2016. E, de novo, o que eu sempre falo para vocês, o consentimento ele é contínuo. No momento, se em algum momento da coisa não teve consentimento, virou estupro, não interessa. Mesmo que a moça disse para você, não, vamos fazer alguma coisa, eu topo, tô dentro, tudo certo. Aí no meio do ato ali que você vai fazer, ela fala, ah não, mudei de ideia, não quero mais. Lamento muito, perdeu, não pode, tem que parar. Se você continuar com o ato, você está fazendo um estupro, né? Agora, a questão toda é como é que fica se a pessoa muda de ideia depois. E aí tem várias interpretações dessa história, porque o que está acontecendo aqui é isso, é um ato que aparentemente aconteceu há 9 anos atrás, na ocasião ela não reclamou, ou a gente não sabe, pode ser que ela tenha reclamado internamente e a gente não tenha tido acesso a essas informações até agora, é possível que seja isso também, tá? De novo, eu sempre acho que a gente tem que tomar cuidado com essa história, eu estou ressaltando que é a minha opinião com base nas informações que estão aqui, pode ter mais informação que a gente não está sabendo, tá? Enfim, eu não sei se ela fez reclamação na época internamente, coisa e tal, e agora, como ela se foi demitida, ele falou, agora eu quero processar na justiça. Na época eu era empregado na empresa, eu fiz a reclamação interna, agora eu quero fazer externamente, né? Enfim, o que ela está dizendo aqui é isso, olha só, durante a denúncia, durante as filmagens do episódio transmitido no dia 25 de abril de 2016, Mesquita teria tocado nas partes íntimas de Juliana, apesar dela demonstrar resistência e tentar se afastar. E aqui, ó, ele nega o caso, ele diz que alegou que tudo não passou de uma brincadeira combinada entre ele e Juliana antes das gravações e afirmou que se a comediante não tivesse sentido à vontade, poderia ter solicitado ao SBT que o programa não fosse exibido. Mesquita também diz que como a gravação foi realizada em 2016 e Juliana só fez a denúncia após ser demitida em 2025, a acusação estaria relacionada a um ressentimento pessoal. Mas, de novo, como eu falei para vocês, existe essa outra possibilidade dela ter feito uma reclamação interna no SBT, como ela era empregada do SBT, né, queria continuar trabalhando lá, fez uma reclamação interna, eles ficaram enrolando esse tempo todo. É agora que ela não é mais empregada do SBT, então agora vai para a justiça. Não sei quem está certo, quem está errado nessa história, mas isso levanta aquele problema que eu mencionei para vocês, né? Estupro é um crime gravíssimo. Estupro, quem comete estupro mesmo tem que se fuder de verde e amarelo mesmo, tem que fazer. O problema do estupro é a quantidade de falsa acusação de estupro que tem por aí e de casos que não fica muito certa a coisa, né? A gente tem o vídeo, tá? Que o vídeo tá aqui, ó. Tá na internet ainda mostrando o programa todo. Eu não vou tocar todo porque ele é relativamente longo. Mas o Otávio Mesquita é esse cara que está entrando aqui de cabeça para baixo, aqui numa corda, parece que estava tocando o som do Batman e coisa e tal. A Juliana Oliveira é essa moça aqui, que está ajudando, o Danilo Gentili estava aqui também, e daí ele teria feito essa brincadeira aqui, teria tocado nos seios dela, olha lá, dá para ver claramente que ele bota a mão no seio dela aqui, né?
e teria botado a mão nas partes dela também, e aqui ele faz uma brincadeira, ele finge coito com ela, né? Ele finge que está fazendo alguma coisa com ela. Enfim, depois ele abraça ela também, ainda faz uma brincadeira e coisa e tal. E isso foi o caso que originou o problema, né? No final ele agarra ela ali, mas segundo ele foi tudo combinado, foi tudo ensaiado, foi tudo definido entre ele e ela ali, né? É um quadro de humor, isso aqui é um programa de humor, né? O pessoal estava fazendo uma brincadeira ali. Mas, de novo, a gente não sabe de todos os detalhes. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque de repente foi combinado, mas não foi combinado nesse nível de vou botar a mão no seu peito, vou botar a mão não sei aonde. Se não foi combinado isso, então, meu amigo, não, ela tá certa, né? Realmente foi um estupro isso daqui. E o fato dela estar botando a denúncia só agora também, de novo, é estranho, também, a primeira visão que eu vejo disso aqui é porque ela foi demitida e agora está querendo punir o ex-chefe, né? Mas pode ser que seja essa outra situação que eu falei também, dela ter sido, teve reclamação interna, eles não fizeram nada esse tempo todo, e aí agora que ela foi demitida, agora não tem mais por que ficar aguardando resolverem reclamação interna, ela botou isso para a polícia, né? Bom, aqui ó, tem a descrição do que aconteceu aqui, ele fala aqui, ó, segundo ele, a cena foi gravada e acordada antes da gravação, e ela diz que... Cadê? Tem a descrição do que ela diz aqui, ó. O crime teria acontecido logo nos primeiros minutos do programa. O convidado especial da atração, que era o Otávio Mesquita, entrou no palco de maneira inusitada, suspenso por cabos de ponta cabeça ao som da trilha sonora do Batman, aquela cena que a gente viu. No momento que Juliana Oliveira se aproximou para ajudá-lo a remover os equipamentos de segurança, ele toca nos seios dela e, segundo a denúncia, também na região genital. Em seguida, ao desvirar sua posição, ele a prendeu com as pernas e simulou uma relação sexual. Também a gente viu isso ali. Após se levantar, Mesquita abraça Juliana, a empurrando sobre o sofá e repetindo gestos que sugeriam um ato sexual, em um episódio que durou aproximadamente 3 minutos. Durante a cena, Danilo Gentili comentou: Juliana está fazendo cara feia, mas eu sei que ela gostou. Em outro momento, o próprio Mesquita afirmou: eu vou falar uma coisa para você nessa história, fora os seus namorados, ninguém fez. Sem querer, eu dei uma apertada nas peitocas dela. É durinho, é durinho. Enfim, esse tipo de coisa é o que eu falo para vocês. Se foi tudo combinado, se estava tudo certo, não tem problema nenhum. Se foi consentido, não é estupro. Estupro é justamente a falta do consentimento, né? Algumas pessoas podem alegar também que é questão da motivação, né? Porque o estupro é quando você tem a motivação da lascívia, de satisfazer a lascívia, né? De praticar atos sexuais de verdade. E você pode alegar, o Otávio Mesquita pode alegar, que no caso ali ele não queria praticar ato sexual nenhum com ela, era óbvio, era só uma brincadeira, o que ele queria era uma cena de humor, um humor questionável realmente, concordo, um negócio meio sem graça, mas a intenção dele não foi a intenção sexual, né? E nesse caso também estaria afastado o crime de estupro, né? Enfim, é um caso complexo, é um caso problemático e mostra aquilo que é a minha crítica ao projeto da Damares Alves. Você aumentar a punição para esse caso, principalmente permitindo que você tenha perda de bens e não sei o que lá, confisco de bens e coisa e tal, você pode dar margem a um monte de acusação falsa de estupro. E tem muito esse fenômeno entre mulheres do arrependimento posterior. É o que eu falei para vocês. O consentimento tem que ser constante durante o ato. Se no meio do ato a mulher falou não para, você tem que parar, não pode continuar. Se continuar, você está estuprando. O consentimento tem que ser em toda coisa. Agora, depois que acabou o ato, que foi embora, que terminou, acontece algumas vezes de no dia seguinte a mulher se arrepender. Aí não é estupro não, tá? Arrependimento depois do ato não é estupro, porque o consentimento foi dado. Ah, você mudou de ideia depois, se arrependeu, achou que o cara foi um merda, o cara não te ligou no dia seguinte, não sei o que lá. Ok, muito triste, entendo que você esteja chateado com o cara, mas ele não fez nada que você não tivesse consentido. Então não tem esse negócio de depois mudar de ideia. Depois me arrependi, agora virou estupro. Não, isso não existe também. Então, é uma preocupação muito grande com esse tipo de crime. É um crime muito sério, é um crime que tem que ser avaliado, acho que tem que ser estudado esse caso aqui, como eu falei para vocês, pode ser que realmente tenha acontecido um estupro aqui, ela tem razão de fato, mas me parece, numa primeira vista, só com as informações que a gente tem aqui, a gente não tem todas as informações, todo o processo judicial tem um monte de informações a mais do que eles colocam por aqui, com o que está com base nisso aqui, me parece que é realmente perseguição, ela perdeu o emprego, ficou chateada e está cobrando da galera.
Pode ser isso. E esse é o pior caso, o pior exemplo possível. Tem até um outro projeto da deputada Tabata Amaral que prescinde o exame de corpo de delito para questões de crimes sexuais, né? Repara, você já tem pouquíssimos elementos para provar se houve ou não um estupro. O estupro tem esse problema. Tipicamente é um ato realizado entre quatro paredes. Nesse caso aqui nem foi, nesse caso aqui está público, todo mundo vê tudo que está acontecendo aqui. Mas, tipicamente, é um ato entre quatro paredes. E aí, como é que você prova que houve ou que não houve o consentimento, né? É uma coisa complicada ali. E existem alguns indícios que você pode usar para eles. Um desses é o exame de corpo de delito, para ver se teve violência no ato sexual, né? Presume-se que se a mulher não queria mais o ato sexual, que a coisa foi forçada. Então, tirando esse... Já é um crime que é complicado, porque tem pouquíssimos elementos para você verificar o que aconteceu, e ainda quer retirar a possibilidade de você fazer o exame de corpo de delito como um indicador de estupro. Eu acho que isso é uma coisa terrível, uma coisa que prejudica. De novo, eu não estou aqui defendendo estuprador. Estuprador, eu quero que todos se fodam completamente, que todos percam tudo, passem o resto da vida na cadeia. A questão é quando é o caso de acusação falsa. E sim, isso existe.